Oramos. Pai querido, estamos na Tua presença nesta manhã, porque somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Obrigado pelos louvores que foram entoados nesta manhã, pela palavra pastoral que ouvimos. Agora te pedimos, usa Teu servo, pastor Leandro, que vai estar trazendo a Tua palavra nesta manhã. Usa mais uma vez e que venha de encontro ao nosso coração e que nós venhamos estar com o coração aberto para ouvir a Tua palavra nesta manhã. Esse é o nosso pedido. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Quero que os irmãos abram as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5 e o versículo 7. Estamos alegres, pois já podemos sentir a presença do Senhor em nosso meio. Deus há muitos dias tem colocado esta palavra no meu coração. Eu quero compartilhar com a igreja, meditar juntamente com os irmãos, aquilo que Deus já colocou no meu coração. Mateus capítulo 5 e o versículo 7. Os irmãos encontraram? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Vamos dizer todos juntos? 1, 2, 3. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Amém? Pode tomar o teu assento nesta manhã. Esse é um texto que está na introdução do Sermão do Monte, quando Jesus começou a falar aos seus discípulos, aos seus seguidores, e quando nós começamos ali no versículo 3, aonde está a primeira bem-aventurança, nós vamos observar que são coisas que praticamente para aquele povo judeu daquela época era muito difícil de seguir estes conselhos de Jesus. Eles estavam sendo oprimidos pelos romanos, estavam passando por muitas dificuldades, estavam aguardando um Messias que trouxesse libertação a eles. E então vem este homem chamado Jesus e pede para eles perdoarem, pede para eles amarem, se humilharem, serem justos e misericordiosos, mas não somente com os seus amigos, familiares, para com todos. E quando nós lemos isso, nós entendemos que ser cristão não é fácil. É para os corajosos, é para os vitoriosos, é para aqueles que vêm com o seu coração quebrantado, independente do que seja, ele cumpre com as palavras do Senhor. Eu e você somos vencedores por servir a um Deus que exige, mas que nós nos esforçamos para cumprir com todas as coisas. Em outra versão, esse texto vai dizer o seguinte: felizes os que são misericordiosos, porque Deus mostrará a eles a sua misericórdia. No dicionário português, esta palavra misericórdia quer dizer sentimento de compaixão e piedade. Ser misericordioso é ter compaixão, ter piedade, não apenas daqueles que nós conhecemos os seus problemas, as suas necessidades, mas de todos. Mas o significado bíblico ele é mais profundo, ele diz assim: misericórdia é tratar uma pessoa mais compassivamente do que ela merece.
E eu estava tentando lembrar de algo que pudesse nos ilustrar com facilidade o que é misericórdia. E eu lembrei de um vídeo que circulou na internet de duas crianças, um irmãozinho mais velho e o outro menor. E o menor batia no outro. E o outro se enfureceu, de forma que ele olhou para o seu maninho para bater nele. E quando ele olhou, provavelmente o sentimento familiar, de irmão, ele chorou, agarrou o seu maninho e beijou na testa dele. Ele merecia o que ele estava sentindo em fazer, mas ele olhou com misericórdia para o seu irmão e não fez. Será que hoje nós conseguimos deixar a vingança, a justiça para Deus e não fazer nada? Sermos misericordiosos com nossa esposa, com o esposo, porque somos todos falhos, todos necessitados de amor, de Deus. Se nós não tivéssemos a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Mas a Bíblia está dizendo: seja misericordioso, para Deus mostrar a você também a sua misericórdia. As palavras bíblicas que denotam, que são exemplos, traduzidas para misericórdia, são várias, mas tem uma no grego que me chamou a atenção e ela diz assim: leva o indivíduo a exprimir compaixão. Do coração se originam o amor e a misericórdia, naturalmente, primeiro para os seus familiares, e depois aqueles que têm Deus no coração ampliam para as demais pessoas, mesmo aqueles que nós não conhecemos. Então, ser misericordioso é ter amor no coração, porque nós nascemos com esse amor. Se nós vermos uma criança chorando na rua, nós vamos saber, nós queremos saber o que aconteceu. Nós queremos estender a mão. Isso é natural da gente. Mas esse amor está se acabando, está se terminando. Está cada vez mais difícil de ser encontrado. Porque como nós sabemos muito das pessoas, nos leva a fazer julgamentos desnecessários. E isso tem um fundo, meus irmãos, principalmente nas redes sociais, onde nós colocamos muitas informações para que os outros possam ver. E é inevitável que nós sejamos julgados por aquilo que nós mostramos. E de repente nós precisamos da misericórdia, da compreensão, da atenção de alguém e não temos, porque o julgamento já está pronto. É bom que nós venhamos nos regular quanto a estas coisas. Em resumo, misericórdia é tratar um ofensor com o menor rigor do que ele merece. Misericórdia é o ato de tratar o ofensor com menor rigor do que ele merece. Não vamos ficar apenas nesse patamar humano, mas vamos para o reino de Deus. O reino de Deus, ele nos traz salvação.
através de um castigo de Jesus Cristo, aquele que sofreu por mim e por você. E se nós formos analisar a nossa vida, aquilo que a Bíblia diz que somos sem Deus, será que nós temos o direito à salvação? A Bíblia nos prova que nós não temos direito nenhum à salvação. Mas a misericórdia do Senhor, lá em Lamentações capítulo 3, versículo 22, está escrito: através das misericórdias do nosso Senhor, não somos consumidos, porque suas compaixões não falham. Eles são novos todas as manhãs. As compaixões do Senhor não falham. Se Deus fosse humano, Ele ia passar por alguém cheio de pecado e depois no julgamento ia dizer: eu esqueci daquele, daquela. Mas como a compaixão e a misericórdia de Deus não falha, ela abrange a todos nós, independente do que nós fazemos, da nossa origem do pecado, daquilo que pedimos ou não pedimos perdão. A compaixão de Deus está à nossa espera. A misericórdia de Deus se renova todas as manhãs. Antes de você acordar para vir a esse culto, Deus deu mais um dia de misericórdia. Deus diz: levanta, vai para a casa do Senhor, me adora. Adora a mim, porque eu estou te dando mais um dia de misericórdia. Por amor a você, pela tua vida, pela tua salvação. E nós muitas vezes somos tão maus que não adoramos a esse Deus tão maravilhoso. Às vezes somos tão ignorantes a Deus que não dobramos o joelho durante todo o dia, não ouvimos a sua voz, não abrimos a palavra de Deus para saber o que Deus tem para nós. Mas mesmo com as nossas ignorâncias, com os nossos erros, no outro dia, a misericórdia está renovada para nós. Quem somos nós? Muitas vezes nós temos que fazer essa autocrítica. Quem sou eu, tão mau, para quem deu o seu único filho a morrer pela minha salvação, pela minha vida? E além, queridos, da nossa salvação não ser por obras, Deus, Ele faz tantas coisas por nós, não somente a misericórdia, mas Ele nos abençoa, Ele nos guarda, Ele nos protege, sem merecermos, porque o nosso caminho já estava traçado, porque eu quis, porque o ser humano escolheu, mas Deus diz: eu não quero isso, eu quero salvá-los. Eu e você não temos nada de bom, se não for Deus na nossa vida. E olhando para a igreja atual, nessa geração em que estamos vivendo, como nós vemos a misericórdia entre nós, usando a primeira parte do versículo: bem-aventurados os misericordiosos. Nós não podemos ser misericordiosos a ponto de salvar alguém, mas a nossa demonstração de amor e misericórdia pode encaminhar alguém
E se nós não aplicarmos isso, pode desencaminhar os nossos irmãos. E eu pergunto a você, como você está quanto a esse quesito? Você é misericordioso? Você olha para o teu irmão com amor? Assim como Deus faz para você? Porque senão o segundo não acontece. O segundo é a parte 2 do versículo. Pois alcançarão misericórdia. Só os misericordiosos. E eu vejo que em muitos casos a misericórdia não está sendo exercida pela igreja atual. Nós vemos que é muito mais fácil nós acusarmos, nós criticarmos. É muito mais fácil nós não reconhecermos as atitudes do nosso irmão, do que exercer a misericórdia. Os irmãos sabem que hoje se fala muito em empatia, e às vezes nós interpretamos errado o que é empatia. As pessoas dizem, empatia é se colocar no lugar do outro, mas é errado essa interpretação. Empatia é eu dizer para mim, entender que o outro não é igual eu. Assim como ele também, eu sou falho, ele também é falho, mas as falhas que eu tenho são diferentes das falhas do meu irmão. E eu não posso exigir dele o que eu faço. Às vezes nós conversamos sobre alguém, pensamos sobre alguém e pensamos, mas é fraco. Parece que nunca ouviu a palavra. Parece que não faz 40 anos que está dentro da igreja e errando nos mesmos erros. Parece que não ora, porque sempre está fraco, se queixando, murmurando. Ele não é você. Se você tem forças para vencer estas dificuldades, glorifica a Deus, porque Ele é misericordioso contigo e te deu forças, te animou para você vencer. Mas e o teu irmão que não consegue? Mas é tão simples, é tão fácil, tem que fazer isso, fazer aquilo. Aconteceu comigo, mas aconteceu contigo. Glória a Deus que você venceu. Tenha misericórdia do teu irmão, vai orar com ele, vai orar por ele. Estende a tua mão para ele. Nós precisamos saber realmente o que esta pessoa está enfrentando. É muito fácil nós termos pré-julgamentos dos nossos irmãos. Está passando por isso porque não vem na igreja. Garanto que não faz isso. Garanto que não ora. Quem pode garantir se nós não estamos juntos para saber? É falta de amor no coração, falta de misericórdia para com os nossos irmãos. Nós somos um corpo, e no corpo existem membros mais fortes, existem membros mais fracos, existem membros com erros, mas somos um só diante de Deus, somos um corpo. Em Lucas capítulo 6, e o versículo 36 diz assim: sede misericordiosos para com os outros, assim como o vosso Pai é misericordioso para convosco. É uma ordem, não é um pedido de Deus para a nossa vida, é uma ordem. Mas nós passamos de largo para não ser misericordiosos. Lembra do bom samaritano.
Tem muitos religiosos que não querem nem saber o problema que o seu irmão está enfrentando na vida, seja espiritual, financeira, família, qualquer coisa. É melhor eu não saber. E muitos não querem saber porque o pecado do irmão aponta para o meu. Se eu for misericordioso com o irmão que está pecando, o Espírito Santo vai dizer: seja contigo também, entra para o caminho, faz a coisa certa. E então nós não queremos saber. E se não sabemos, é mais fácil julgar do que ser misericordioso. E aí nós vivemos como igreja, como ovelhas do pastor supremo, Jesus Cristo, salvo pela misericórdia, mas não usando de misericórdia. Nós só chegamos a uma conclusão, irmãos: hipocrisia da nossa parte, erro, pecado. Porque a Bíblia diz: se você pode fazer o bem e não faz, você peca contra Deus. Olha para o teu esposo, olha para a tua esposa agora. Faz uma análise do que você tem feito durante a semana, as tuas palavras, como tem se direcionado àqueles que te rodeiam, que se importam com você. E muitas vezes nós não somos misericordiosos. Você fez, você paga. Sabe aqueles pais radicais que o filho fazia qualquer coisa, pagava na cinta, no chinelo, na vara. Educação é bom, disciplina é bom, é excelente, é necessário, mas não podemos esquecer que se estamos aqui, é porque nós temos um Deus todo-poderoso, amoroso, misericordioso, que não olha para os teus pecados, mas ama você, deu a vida do seu filho por você. Não seja mal para os teus companheiros, para os teus familiares, para os teus irmãos que você congrega junto. Queridos irmãos, a Bíblia também diz em Mateus 7, 1 e 2: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgais, sereis julgados. Da mesma forma que tu faz, um dia, Cristo vai julgar a tua vida. E com a medida que medires, será medido. A Bíblia, ela é totalmente contrária à falta de amor, à falta de misericórdia. E ela é muito clara nisso. Ela é muito clara do que aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Da maneira como nós agirmos, alguém vai agir conosco. E além disso, haverá um julgamento das nossas ações diante de Cristo. Aquele que nós não temos condições de esconder nada. Nem os pensamentos que não saíram do coração e foram para a mente. Aqueles que estão no coração. Jesus sabe. E os olhos como de fogo, um dia, vai olhar para nós e desvendar todas as coisas. Às vezes tu não fala, mas você julga o teu irmão. Às vezes nós nem olhamos para ele, mas já temos um pré-julgamento.
Não é isso que Deus quer para uma igreja que quer morar no céu. Deus tem coisas muito maiores para nós. Mas enquanto nós não limpar o nosso coração, enquanto nós não agirmos como filhos de Deus, enquanto nós entre irmãos não ter comunhão, de poder abraçar, nos alegrar, chorar juntos, nós não vamos alcançar o que Deus tem para nós. Nós somos igreja, porque tem colheitas na nossa vida que são produzidas através de atos falhos que nós temos com os nossos irmãos. De repente nós precisamos de algo e vamos sofrer as consequências daquilo que nós não fizemos. Daí é tarde. Aí nós já estamos no deserto, já estamos no vale. E as consequências da falta da misericórdia entre a igreja. Nós vemos muitos irmãos enfrentando as dificuldades, enfrentando problemas, entristecidos, por às vezes chegar na igreja e receber um olhar julgador de alguém. Alguém que não estende a mão para cumprimentar. Alguém que chega com um sorriso e recebe uma cara feia. Isso entristece, porque nós não sabemos como as pessoas vieram de casa, se vieram felizes, alegres, se vieram tristes, decepcionados, dizendo: hoje é o último culto que eu vou. E chega no lugar da misericórdia e não encontra. Às vezes nem teve condições de sair de casa, mas está lá esperando uma visita, e você não foi. Você não ligou: olha, hoje tem ceia, se precisar eu passo aí. Queridos, quantos feridos na tua rua, no teu bairro, na tua congregação, aquele irmão que você não viu no culto da quarta-feira, mas você não se preocupou em convidá-lo para a sexta. Qual é a igreja que nós somos? Aonde estão as atitudes dos cristãos? Aqueles que na igreja primitiva estavam todos juntos, tinham tudo em comum, não faltava nada para ninguém. Todos os dias estavam partindo pão na comunhão. A origem da igreja que nós vivemos é esta, não é a que nós vivemos hoje. Parece que é mais fácil nós empurrarmos pessoas para o abismo do que dar um aperto de mão, um abraço e dizer: eu estou contigo, conta comigo, você é meu irmão, eu quero ir para o mesmo céu que você vai. Não empurre ninguém. Se existe alguém que erra, a misericórdia de Deus está sobre a vida dele. Se você errar, a misericórdia de Deus estará sobre a tua vida. Ninguém é perfeito. Nós podemos errar sim. Quantos erros, quantos pecados nós vemos no decorrer da nossa vida, na vida dos outros, e achamos que nunca enfrentaremos isso. E às vezes nós ouvimos aquela frase: eu achei que nunca chegaria a isso. Em todas as famílias, as melhores famílias, isso também acontece. É uma frase mundana, mas que é uma realidade nas nossas vidas. Mas Deus está aqui. O Espírito Santo fala o teu coração para você mudar, para você sair desse lugar e se importar com alguém que está afastado dos caminhos do Senhor. Queridos, isso desintegra a igreja. Coloca facções e o inimigo fica tão feliz
porque são coisas que aparentemente não trazem grandes consequências. Mas um entristece aqui, o outro lá, um para de vir na igreja, a família começa a se desanimar, e de repente a família toda está fora da igreja por causa de falta de misericórdia, por causa de alguém que falou e passou para outro e chegou nos ouvidos daquele que mais precisava de uma palavra de incentivo e não teve. Cadê o irmão? Cadê a irmã? Cadê o obreiro? Cadê o pastor que não veio me visitar? Queridos irmãos, às vezes nós somos tão santos que achamos que a quantidade de anos que nós estamos na igreja, a quantidade de Bíblia que lemos, nos dá o direito de julgar os outros. Nós não temos esse direito. Nós somos crentes, dependentes da misericórdia de Deus, e precisamos sermos misericordiosos. Você já viu dizer? O único exército que abandona os feridos é a igreja. Quantos de nós já ficamos pelo caminho? Tivemos que nos esforçar para levantar, mesmo com dores, orar, mesmo sem ter palavras, mas não tinha um para fazer uma ligação para você. Muitos passaram na frente da tua casa e não chegaram. Se a igreja continuar assim, o exército vai enfraquecer. Nós não vamos ter força para lutar contra o inimigo. Seremos todos derrotados. Se não é a misericórdia de Deus, se não é o capitão, o general de guerra que vai na frente, cadê a igreja? Seria consumida pelas obras do inimigo. E eu costumo dizer, tem coisas que o inimigo nem precisa mais fazer, porque nós fazemos nós mesmos o trabalho que é para ele fazer. Queridos irmãos, os misericordiosos alcançarão misericórdias. E muitas vezes você já esteve na prova e aconteceu o contrário. Lembra? Quando você estava com grande necessidade, de repente chegou um irmão sem saber de nada. Eu trouxe aqui para você algo que Deus tocou no meu coração. Está aqui uma cesta, está aqui um dinheiro. Eu vim orar com você, não sei porquê, mas Deus me mandou eu vir aqui orar. Talvez Deus tenha alguma coisa para fazer. Não é assim que nós nos sentimos fortalecidos? Parece que todas as coisas, todos os problemas saem da frente e nós damos um passo forte e levantemos e vamos adiante, confiando em Deus, porque Deus usou um vaso para vir nos dar um abraço. É assim que tem que ser. Quando Deus toca no nosso coração, nós temos que ir atrás. Porque ter misericórdia é uma virtude da igreja que não pode faltar em nossos corações. Se nós pudéssemos, até nós listaríamos entre o fruto do Espírito, mas não está lá. Porque misericórdia, eu entendo que é uma mistura de amor, bondade e benignidade. E a Bíblia diz, contra essas coisas não há lei. O amor que nós devemos demonstrar, a bondade e a misericórdia, não precisa ser uma regra a ser seguida, tem que surgir do coração. É uma virtude que o Espírito Santo faz
acontecer na nossa vida. Mas o Espírito Santo só planta misericórdia no meu coração se eu tenho comunhão com Ele. Se eu não tiver, se eu não seguir as palavras de Jesus, se eu não obedecer a Deus, se eu não for submisso a Deus, eu não vou conseguir. Nós precisamos de Deus na nossa vida. Todos os dias o Espírito Santo está produzindo algo bom naqueles que dobram os joelhos, que buscam a Deus, que jejuam, que leem a sua palavra, que estão em comunhão com Deus. De outra forma não tem jeito. Em Tiago capítulo 3, versículo 17 diz assim: porém a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, repleta de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Imparcial é que não há parcialidade, é que não há nenhuma pessoa que eu possa dizer, esse não, eu posso demonstrar misericórdia para esse, mas para aquele não. Isso Deus já está me pedindo demais. Será que Deus não viu o que Ele me fez? Será que vocês viram como Ele me tratou e agora eu vou ter que ser misericordioso? Mas Deus fez o mesmo para você. Nós somos maus contra Deus e Deus todos os dias renova a sua misericórdia para conosco. Então, quando Jesus pede para orar pelos inimigos, nós achamos tão difícil, mas ser misericordioso para com aquele que nos feriu é mais difícil ainda. Mas como eu disse no início, ser crente é para corajosos. Viver uma vida com Deus é para vitoriosos, que tem um alvo, que tem um objetivo de ir aos céus. A falta de misericórdia em nossa vida prova que não estamos deixando o Espírito Santo conduzir a nossa vida. Essa é a única conclusão que nós chegamos. Se você olhar para alguém que precisa, se Deus tocar no teu coração para você fazer algo para alguém e você não fazer, é porque você não está sendo conduzido pelo Espírito Santo. Quando nós olhamos para alguém com um olhar julgador, o pastor Agemiro disse aqui algumas palavras, e quando nós ouvimos isso, nós geralmente, a nossa mente vai e diz, é pro fulano. Será que não é um julgamento sem misericórdia? Será que Deus não está dizendo para você, ensina ele, mostra para ele que ele vai ser mais abençoado dessa outra forma, obedecendo a palavra de Deus? É muito fácil nós julgarmos por aquilo que nós já sabemos, mas ir lá, falar com ele, isso não é para mim, isso é para os obreiros, isso é para o pastor. Mas se tu pode julgar, você pode também ajudar. Você é irmão. As duas mãos, uma lava a outra, as duas lavam o rosto. Há uma ajuda mútua entre os membros da igreja. Nós temos que nos auxiliarmos. Porém, tem uma coisa, irmãos, nós não podemos tolerar ou achar que ser misericordiosos é tolerar pecado. Não podemos confundir isso. Às vezes, nós achamos pessoas que erraram, estão passando pela disciplina de Deus, e nós queremos ser misericordiosos, vamos dar uma chance.
Nós temos que dar mais uma oportunidade. Claro, mas no tempo de Deus. Ser misericordioso é estar junto, é caminhar junto. É mostrar o caminho, mostrar aonde errou para que se arrependa. Quando Davi pecou, um homem segundo o coração de Deus, Deus mandou Natã lá, profeta, vai lá e diz para ele que ele está errado. Deus não ocultou os erros de Davi. Deus não tolerou os erros de Davi. Mas pela sua grande misericórdia, enviou alguém para dizer: você está errado, você precisa se arrepender. A falta de misericórdia leva a nós dizer: se vira. Eu não vou dizer nada, ele conhecia a palavra de Deus, ele sabia que era errado. O lugar onde mais é difícil de retornar, de se arrepender, de receber perdão, é a igreja, infelizmente. Às vezes, a pessoa traída perdoa o cônjuge, recebe na sua casa novamente e recomeçam a história, mas fica uma murmuração: se fosse eu não receberia de volta. Ficou vergonhoso agora. Quem somos nós para julgarmos? Se tem uma pessoa que usou de misericórdia, perdoou, quem sou eu para dizer que está errado se ele está seguindo a Bíblia? Misericórdia, irmãos. Sejamos misericordiosos. Vamos voltar a ser uma igreja preocupada com os nossos irmãos. Se preocupe com quem está do teu lado, quem está dentro da tua casa, com aquele filho que você já cansou talvez de falar, de orar, com aquele esposo que não quer nada com Deus, a esposa que leva a vida espiritual de qualquer jeito. Tenha misericórdia, ore por ela, não abandone. Jesus está voltando e nós estamos orgulhosos com aquilo que temos, com o que somos, com o que sabemos. O céu não é só para mim, o céu é para todos nós. Você não enfrentou as dificuldades da vida, abandonou coisas para ficar no meio do caminho por problemas desnecessários, por causa do orgulho próprio. O nosso exemplo é Deus. Tiago capítulo 2, versículo 13. Pois o julgamento é sem misericórdia para com aquele que não demonstrou misericórdia. Já imaginou você seguir, pensando que está seguindo uma vida cristã 100% na presença de Deus, e chegar diante de Cristo e Ele dizer: você não usou de misericórdia, você pensou só em você, você se santificou só para você, não estendeu a mão para o necessitado, você não deu uma palavra para quem precisava, você não orou por aqueles que você sabia que precisavam de uma oração. A misericórdia triunfa sobre o julgamento. A misericórdia triunfa sobre o julgamento. Misericórdia é maior, é vitoriosa, é amorosa. O julgamento, ele é condenador em muitas vezes. O julgamento, às vezes, é hipócrita. Nós não somos perfeitos para julgar os outros, mas a misericórdia, ela sobrepuja todas estas coisas. Qual é o maior exemplo que temos para seguir?
Jesus na cruz, Ele olhou para aqueles que estavam ali, e olhou para cima e disse: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Perdoa, Pai, eu estou aqui, vou morrer, serei sepultado, mas no terceiro dia ressuscitarei por amor a esses que estão me crucificando. Esse é o exemplo que nós temos. Os passos de Jesus, as atitudes de Jesus, o amor de Jesus, a misericórdia é grande. Há algum amor maior do que Jesus pelas nossas vidas? Será que eu e você temos maior amor do que Deus para com a humanidade? E se nós temos que fazer alguma coisa pelo nosso semelhante, há coisa difícil a fazer? É difícil fazer isso? Queridos irmãos, nenhum de nós somos merecedores da graça e da misericórdia de Deus. Nenhum. Mesmo que nossas obras sejam perfeitas, mesmo que nós apliquemos a Bíblia todos os dias na nossa vida, mesmo que ficássemos fechados dentro de casa para não pecar, não somos merecedores da graça e da misericórdia de Deus. Nós estamos aqui porque Ele nos amou. Estamos aqui porque Ele plantou no nosso coração um evangelho que transforma vidas. Transformou a tua vida. Olha para o teu passado, olha quem você era. Os pensamentos que você tinha no passado. As ações que o diabo levou você a fazer no passado. E Deus se transformou. Deus agiu na tua vida. Deus teve misericórdia de ti, para que você não caia no abismo, para que você não seja condenado. E por que nós muitas vezes não agimos conforme a palavra de Deus nos ensina? O mesmo sangue que libertou você é o sangue que libertou o teu irmão também. O mesmo preço que Deus pagou por você, que Jesus pagou na cruz do Calvário, é o mesmo valor que Ele pagou pelo teu irmão, pelo teu semelhante. Não é que nós somos melhores que ninguém. Posição, dinheiro, cor, nada muda o que Deus sente por mim e por você. Seja misericordioso para com o teu irmão. Nos coloquemos em pé. Convidar aqui o evangelista Gilmar, que vai orar pela igreja. E você tem a oportunidade de falar com Deus, falar com o teu esposo que está do teu lado, falar com a tua esposa, com os teus filhos, quando você faltou com a misericórdia para com eles, ou para alguém que está do teu lado, que você não foi educado o suficiente. Deus fala contigo nesta manhã.